Êxodo capítulo 34. Êxodo capítulo de número 34, a gente vai ler até o versículo 28. É uma leitura um pouco extensa, mas acho que vale a pena para a gente meditar nessa manhã. Disse o Senhor a Moisés: talhe 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir ao monte Sinai, e lá mesmo, no alto do monte, apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você, nem ficar em lugar algum do monte, nem mesmo ovelhas e bois deverão pastar diante do monte. Assim Moisés lavrou as 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras, e subiu ao monte Sinai logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedras. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele, e proclamou o seu nome, o Senhor. E passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e a 4ª geração. Imediatamente, Moisés prostrou-se, rosto em terra, e o adorou, dizendo: Senhor, se de fato me aceitas com agrado, que o Senhor nos acompanhe, mesmo sendo esse um povo obstinado. Perdoa a nossa maldade e o nosso pecado, e faze de nós a tua herança. Faço com você uma aliança, disse o Senhor. Diante de todo o seu povo farei maravilhas, jamais realizadas, na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. Obedeça às ordens que hoje lhe dou. Expulsarei de diante de você os amorreus, os cananeus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para a qual você está indo, pois eles se tornariam uma armadilha. Ao contrário, derrube os altares deles, quebre as suas colunas sagradas e corte os seus postes sagrados. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra, pois quando eles se prostituem, seguindo os seus deuses, e lhes oferecerem sacrifícios, convidarão você, e poderão levá-lo a comer dos seus sacrifícios, e a escolher para os seus filhos mulheres dentre as filhas deles. Quando elas se prostituírem, seguindo os seus deuses, poderão levar os seus filhos a se prostituírem também. Não faça ídolos de metal para você. Celebre a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias coma pão sem fermento, como lhe ordenei. Faça isso no tempo certo, no mês de Abibe, porquanto naquele mês você saiu do Egito. O primeiro a nascer de cada ventre lhe pertence.
todos os machos dentre as primeiras crias dos seus rebanhos, bezerros, cordeiros e cabritos. Resgate com um cordeiro cada primeiro jumentinho que nascer, mas se não resgatar, quebra o pescoço. Resgate todos os seus primogênitos. Ninguém compareça perante mim de mãos vazias. Trabalhe 6 dias, mas descanse no 7º, tanto na época de arar como na época da colheita. Celebre a festa das semanas, na ocasião dos primeiros frutos da colheita do trigo, e a festa do encerramento da colheita no fim do ano. 3 vezes por ano, todos os homens do seu povo comparecerão diante do soberano, o Senhor, o Deus de Israel. Expulsarei nações de diante de vocês e ampliarei o seu território. Quando você subir 3 vezes por ano para apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, ninguém cobiçará a sua terra. Não me ofereça sangue de nenhum sacrifício misturado com algo fermentado. Não deixe sobra alguma do sacrifício da festa da Páscoa até a manhã seguinte. Traga o melhor dos primeiros frutos da terra ao santuário do Senhor, o seu Deus. Não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe. Disse o Senhor a Moisés: escreva essas palavras, porque é de acordo com elas que faço aliança com você e com Israel. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Amém? Amém. No capítulo 32 desse livro, o povo havia feito para si um bezerro de ouro. Moisés havia subido ao monte Sinai para receber do Senhor os mandamentos. Ele havia ido, ficado lá em cima na presença do Senhor, e o Senhor revelando a ele os mandamentos, e ele anotando os mandamentos, escrevendo na tábua de pedras. Naquele tempo não tinha papel, ainda não tinha sido descoberto o papiro, nem os pergaminhos. Então Moisés estava escrevendo nas tábuas de pedra os mandamentos que Deus havia concedido a ele para que ele levasse para o povo. Mas Moisés demorou muito tempo lá no alto do monte, na presença de Deus. O povo ficou aflito, chamou Arão, que era o irmão de Moisés e que era o seu ajudador, e disse para Arão: eu não sei o que aconteceu com esse tal de Moisés, que trouxe a gente do Egito para cá, mas ele está demorando muito, faz um ídolo aí para a gente. E Arão ficou com medo, mandou que eles pegassem as joias de ouro que eles tinham, as peças de ouro. Ele derreteu aquele ouro e criou ali, esculpiu um bezerro de ouro, e eles começaram a adorar aquele bezerro, dizendo que aquele bezerro era o Deus deles e que havia sido aquele bezerro de ouro que havia tirado eles do Egito. E aí, por causa disso, o Senhor viu e falou: Moisés, desce, volta, porque aquele povo já te abandonou. Eles já fizeram lá um ídolo para eles, e eles estão adorando agora um bezerro de ouro. E aí Moisés desceu. Quando Moisés viu o povo fazendo festa, cantando, dançando, celebrando aquele ídolo, Moisés ficou irado e quebrou as pedras aonde tinha ali anotado os mandamentos. E aí Moisés se revolta com o povo, Moisés repreende o povo, Deus castiga ali aqueles que haviam liderado, incitado aquela rebelião. E agora no capítulo 34, o Senhor já chama Moisés novamente e diz: Moisés, sobe de novo no monte, vem aqui na minha presença, prepara 2 tábuas semelhantes àquelas primeiras que você quebrou, porque eu vou reafirmar
a palavra que eu tenho para esse povo, a palavra, o mandamento que tenho para que esse povo possa seguir comigo e possa experimentar o meu cuidado, a minha bênção sobre a vida dele. E aí Moisés sobe novamente ao monte e ali o Senhor revela a ele, né, a palavra novamente. Verso 4, agora Moisés lavou as 2 tábuas de pedra, semelhante às primeiras, e subiu ao monte Sinai logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Então o Senhor desceu da nuvem e permaneceu ali e proclamou o seu nome a Moisés. E diz o texto lá no versículo 1, né? Talhe as 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras que você quebrou. Então, a primeira coisa que eu quero destacar desse texto, esse texto a gente poderia meditar nele, né, por um período longo, fazer um estudo muito bonito, mas hoje a gente não tem tempo hábil para isso, então eu vou destacar alguns princípios desse texto para a gente poder aplicar para as nossas vidas. E o primeiro princípio que eu quero destacar aqui é que a palavra do Senhor, ela permanece para sempre, assim como nós cantamos agora há pouco aqui. A palavra do Senhor, ela permanece para sempre. A vontade do Senhor para as nossas vidas, ela permanece para sempre. O povo havia pecado, o povo havia se desviado, o povo havia feito aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Moisés quebrou as tábuas da aliança, né, os mandamentos de Deus, onde estavam revelados e gravados os mandamentos de Deus para a vida daquele povo. Mas agora o Senhor manda Moisés voltar à presença dele e novamente reafirma aquilo que era o pacto, aquilo que era a mensagem, aquele que era o mandamento para a vida do povo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, certamente o Senhor tem um propósito para as nossas vidas, um propósito para a vida de cada um de nós individualmente. Mas esse propósito também ele passa pela vida da igreja. Aquilo que o Senhor tem para todos nós, sem exceção, antes dos nossos projetos individuais. O propósito geral de Deus para as nossas vidas é que nós possamos fazer aquilo que Jesus chama de resumo do mandamento. Porque se a gente for parar para pensar e for ler lá o capítulo 20 do livro de Êxodo, os 10 mandamentos, a gente vai perceber que são 2 categorias, vamos dizer assim, de mandamentos. Primeiro, mandamentos que se dirigem a Deus, que preconizam a nossa relação com Deus. E uma segunda categoria, uma segunda classe, né, que diz que são os mandamentos que estão relacionados à nossa relação uns com os outros, a nossa relação com as pessoas, a nossa relação com aqueles que estão do nosso lado. E Jesus resume isso dizendo, né, que o mandamento se resume em 2: amar o Senhor, o seu Deus, sobre todas as coisas, e amar ao próximo como a si mesmo. E é isso que a palavra de Deus ela vem reafirmando desde o Antigo Testamento, e que Jesus ratifica, Jesus confirma, Jesus sela, dizendo que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Eu devo amar a Deus sobre todas as coisas e devo amar ao próximo como eu me amo, assim como vocês devem fazer a mesma coisa. E o Senhor diz que se nós, né, andarmos debaixo dessa aliança com Ele, Ele vai nos abençoar e vai fazer prosperar o nosso caminho e vai cuidar das nossas vidas, vai cuidar de tudo aquilo que nós temos para realizar. Tudo aquilo que estiver sobre a nossa responsabilidade, o Senhor irá nos abençoar, irá nos ajudar,
irá nos fazer avançar, irá nos fazer prosperar. Eu não sei qual é individualmente o propósito que Deus tem para a sua vida, mas talvez você esteja, vivendo longe daquilo que era o propósito do Senhor para você. Talvez o Senhor tenha planos para você, mas esses planos estão demorando para se realizar. E você, semelhante ao povo, talvez esteja se afastando desse propósito e tenha até quebrado, não acreditado mais, naquela palavra que o Senhor dirigiu a você. Mas hoje o Senhor, Ele nos diz à nossa igreja, que Ele, os planos dEle, a palavra dEle para as nossas vidas, a palavra dEle para a vida dessa igreja, ela há de se cumprir. Ela há de acontecer. Porque o Senhor é aquele que não volta atrás naquilo que Ele decide, naquilo que Ele quer, nos intentos dEle para a vida da igreja do Carangola, para a segunda igreja, para a igreja de Jesus Cristo aqui na face da terra. O Senhor não volta atrás na palavra que Ele tem para mim, para você, para que os planos dEle possam acontecer neste lugar e nos lugares aonde Ele tem nos levado, aonde Ele tem nos plantado. Mas o Senhor é um Deus que é zeloso da sua palavra. É um Deus que é zeloso daquilo que Ele deseja fazer e deseja realizar. Então nós precisamos andar nessa palavra, andar nesse propósito, amando ao Senhor sobre todas as coisas, colocando o Senhor como aquele que é o mais importante, o mais relevante, o único digno de louvor, de glória e de adoração nas nossas vidas, e fazendo refletir esse amor que nós temos a Ele, refletindo nas nossas relações com as pessoas que estão à nossa volta, com as pessoas que estão do nosso lado. E aí, quando nós fazemos isso, o Senhor, Ele reafirma a aliança dEle com a gente. O verso 10 diz: eu faço com você uma aliança, disse o Senhor, diante de todo o seu povo, farei maravilhas jamais realizadas, na presença de nenhum outro povo do mundo. Vocês têm noção do que é isso, gente? Olha só o que Deus está dizendo para a igreja dele. Eu faço uma aliança com vocês, e diante de todo o povo, o seu povo, eu farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa. Tem uma outra versão que diz a obra tremenda, a obra impactante, a obra grandiosa que o Senhor desejava realizar na vida do povo de Israel, que estava ali ainda em formação, que estava ali ainda começando a sua jornada, começando a sua caminhada. O povo que recentemente havia saído da escravidão do Egito, agora estava marchando no deserto, indo em direção a Canaã, indo em direção à terra da promessa, a terra aonde eles desfrutariam da abundância, do cuidado e da proteção de Deus. Eles ali no deserto e nessa saída, eles já estavam experimentando coisas grandiosas, coisas maravilhosas. E agora o Senhor queria confirmar tudo isso e reafirmar, dizendo: ó, eu vou fazer coisas tremendas na vida de vocês. Eu vou fazer coisas tremendas na vida da igreja do Vale do Carangola. Eu vou fazer coisas tremendas na comunidade do Vale do Carangola, através da vida dessa igreja. Eu vou fazer coisas tremendas na cidade de Petrópolis, através dessa pequena comunidade do Vale do Carangola.
Eu vou fazer coisas tremendas na sua família, na sua vida. Ainda que você se sinta só, ainda que você se sinta desamparado, ainda que você se sinta perdido e não se sinta digno ou digna de receber nada da presença do Senhor, o Senhor, Ele garante que vai fazer coisas tremendas, vai fazer uma obra maravilhosa nas nossas vidas, no nosso meio, vai fazer uma obra maravilhosa em nós. Amém? Amém. O Senhor, Ele deseja reafirmar a aliança dele sobre as nossas vidas. Talvez a gente possa estar se perguntando, mas essa igreja já tem 20 anos, e a igreja não vai, não acontece da forma como nós gostaríamos. Nós já estamos aqui há 20 anos, e a gente não vê o nosso crescimento com os olhos humanos, com aquilo que nós pensamos ser o resultado, né, dessa expectativa capitalista, né, desse conceito do tempo em que nós vivemos, em que os resultados eles são demonstrados através dos números, através dos crescimentos, mas a forma como o Senhor age é uma forma completamente diferente. E ter um resultado muito grande nessa lógica não significa talvez que a bênção de Deus esteja se manifestando nesses lugares. Não quero justificar nada, mas talvez a bênção de Deus não esteja aí. Mas o Senhor, Ele diz que a palavra dEle, a palavra que Ele tem para a igreja, a palavra que Ele tem para as nossas vidas, a palavra que Ele tem para o bairro, a palavra que Ele tem para a cidade, é uma palavra que Ele reafirma a aliança dEle conosco, e que a palavra dEle não volta atrás, e que Ele deseja fazer uma grande obra no nosso meio, uma obra jamais vista nesse lugar, uma obra jamais vista nas nossas vidas, uma obra tremenda. Eu gostei muito dessa tradução, porque dizer que vai fazer uma obra maravilhosa é algo legal, mas dizer que vai fazer algo tremendo, eu acho que é algo muito mais legal. Eu acho que essa coisa do tremendo tem que ficar nos nossos corações, porque o nosso Deus é um Deus tremendo. O nosso Deus é um Deus grandioso. O nosso Deus é um Deus glorioso. O nosso Deus é um Deus maravilhoso. E a gente precisa confiar nele. Confiar que Ele é o provedor das nossas vidas. É o Deus que cuida de nós. É o Deus que nos ampara e nos dirige em todos os nossos caminhos. Mas para que nós possamos ver a obra tremenda de Deus acontecer nesse lugar, é necessário que a gente caminhe por esse caminho que Ele tem traçado, planejado e determinado para cada um e para cada um de nós. E que é o que o Senhor vem dizendo depois. Obedeça às ordens que hoje lhes dou. Se a gente obedece às ordens do Senhor, Ele vai abrindo o nosso caminho, né? Expulsarei de diante de você os amorreus, os cananeus, os hititas, os fariseus, os heveus, os jebuseus. Ou seja, o Senhor vai expulsando do nosso trajeto, do lugar que Ele deseja nos levar, do caminho que nós temos que percorrer, todos aqueles que podem ser um obstáculo para a realização dos planos dEle e daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Mas acautele-se, guarda-te, para não fazer acordo com aqueles que vivem nesse caminho, para não fazer acordo com aqueles que vivem nessa terra. Ao contrário, porque se fizer acordo, eles podem virar uma armadilha para você. Então a gente não pode negociar com os possíveis obstáculos que nós teremos que alcançar, que transpor, para conseguirmos alcançar o destino que o Senhor tem preparado para nós. A gente não pode, ceder à tentação
da preguiça, né? De não querermos, por exemplo, meditar na palavra, conhecer a palavra, entender direitinho os planos de Deus para a nossa vida, abrirmos mão do nosso tempo de oração, abrirmos mão do nosso tempo de comunhão com o Senhor, cedermos aos desejos do nosso ego, do nosso eu, do nosso coração, cedermos às vontades da nossa carne, a mentira, a fofoca, a procrastinação, ao falso testemunho. Não podemos ceder a esses inimigos, mas se nós nos mantivermos firmes no propósito do Senhor, todos esses inimigos eles vão sendo tirados da nossa vida. As relações que impedem o nosso crescimento, o apego às coisas materiais que muitas vezes nos prendem e roubam o nosso tempo, os relacionamentos com pessoas que não edificam a nossa vida e que tomam o nosso tempo, que nos atrapalham, a prisão, talvez, digital em que nós estejamos vivendo, a prisão no sentido de que gastamos muito o nosso tempo com as nossas redes sociais, com as redes que tem aí na internet, e deixamos de dedicar esse tempo para o nosso crescimento, para a nossa evolução pessoal, para nutrir um melhor relacionamento com as nossas famílias. Se nós permanecermos dentro do plano do Senhor, de amá-lo sobre todas as coisas, deixando de lado tudo isso, Ele vai tirando essas coisas todas dos nossos caminhos, e porque são coisas que impedem o nosso crescimento. Porque essas coisas, diz o Senhor, elas podem se tornar uma armadilha. Esses inimigos podem ser uma armadilha que impedem a nossa evolução, impedem o nosso crescimento, impedem que nós consigamos chegar e ver a obra tremenda que o Senhor deseja realizar nas nossas vidas e nos nossos corações. E aí o Senhor diz, não entre na adoração aos deuses, às religiosidades que essas pessoas têm. Não sigam por esse caminho. E aí a gente às vezes fica pensando que a idolatria está só nessa coisa de se curvar diante de imagem, de escultura, de se curvar e de seguir uma determinada tipo de religiosidade mágica, mística. Mas nós muitas vezes no nosso universo evangélico, nós vamos criando os nossos ídolos e vamos nos curvando diante deles. E deixamos de seguir aquele que é o cabeça da igreja, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E deixamos de buscar na fonte, que é a sua palavra. E vamos seguir o conselho dos outros, terceirizando a nossa relação com Deus e seguindo esses ídolos, esses deuses que nós vamos criando e que vão nos dirigindo dentro dessa nossa religiosidade evangélica. E o Senhor está nos chamando à responsabilidade, dizendo que não. Porque sair desse relacionamento direto com Deus é uma forma de prostituição. Não é o casamento verdadeiro de Jesus Cristo com a sua igreja, que se deu através do derramamento do sangue dele na cruz do Calvário. Porque deixar de seguir a Cristo para seguir outras pessoas é semelhante àquilo que a Bíblia chama de prostituição, de um adultério, de um relacionamento infiel, um relacionamento que não é o relacionamento verdadeiro que nós devemos nutrir com o Senhor dessa casa, com o Senhor dessa igreja, que é o próprio Deus revelado em Jesus Cristo, nosso Senhor. É a isso que nós devemos buscar. É isso que nós devemos nutrir. Porque se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, nós saberemos como estabelecer limites nas nossas relações com o nosso próximo, na nossa relação com aqueles que estão à nossa volta. E não deixaremos ser dominados por ninguém.
Não queremos dominar ninguém, mas viveremos na humildade, sabendo que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é digno de louvor. Só o Senhor é digno de toda adoração. E aí nós experimentaremos, a prosperidade de Deus. Não é prosperidade apenas material, porque a prosperidade, no sentido bíblico do Antigo Testamento, é uma prosperidade integral, é o shalom, é a paz de Deus que se revela no trabalho, nas finanças, na saúde, no relacionamento com as pessoas e também na nossa paz com o nosso Criador. Não é essa coisa, essa lógica de que se eu dou dinheiro na igreja, Deus vai e me abençoa e abençoa a minha vida. Porque não é assim que funciona. Porque só pode dar dinheiro na igreja quem já foi abençoado por Deus. Só pode ofertar, só pode dizimar, só pode contribuir para as campanhas, para os ministérios, para missões, para a construção, para tudo aquilo que a igreja precisa fazer. Só pode participar dessa obra quem já foi abençoado pelo Senhor. A lógica é outra. Não sou eu que vou e pago para Deus me devolver. Deus me dá e eu devolvo para Ele uma parte daquilo que Ele tem comigo, que é a menor parte. E é uma forma de demonstrar que eu confio tanto em Deus, confio tanto na provisão dele sobre a minha vida, que aquilo que eu oferto, aquilo que eu dizimo, aquilo que eu dou, eu tenho certeza que não vai me faltar. Porque o que fica comigo vai ser suficiente para eu conseguir dar conta de tudo aquilo que eu tenho que dar na minha vida. Então não se deixe enganar. Você não precisa dar nada para receber de Deus. Você só dá, quando você dá, é porque Deus já te abençoou. Só por isso. Porque se você não tem saúde, se você não tem emprego, se você não tem trabalho, como que você vai conseguir conquistar as coisas? Se você não tem inteligência, se você não estudou, como que você vai conseguir conquistar as coisas? E aí é isso que os versos seguintes, ele nos dizem. A partir do versículo 18, para a gente caminhar para o final e não estender muito, ele vai falando assim, celebre a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias, coma pão sem fermento, como lhe ordenei. Essa festa aqui é a festa da Páscoa. É a festa que marcava a libertação do povo, a saída do povo do Egito. E todo ano, o povo precisava celebrar essa festa para que eles não esquecessem. E para que eles pudessem ensinar para as gerações futuras aquilo que Deus havia feito no passado, aquilo que Deus havia feito na vida desse povo. Então essas celebrações, elas são celebrações pedagógicas, que visavam trazer à memória do povo essa lembrança de que Deus havia libertado esse povo lá do Egito, que não tinha sido o bezerro de ouro, que não tinha sido a força, a capacidade de Moisés, porque Moisés não se achava nem capaz. Ele, quando Deus chama ele, diz para ele, vai inventa um monte de estudo a Deus e fala, Deus, eu não sei nem falar, sou gago, eu não consigo falar. E aí ele vai, tenta se livrar de Deus, Deus dá um jeito, fala, então tá, Moisés, eu não vou ficar perdendo meu tempo com você não. Eu vou aceitar essa tua desculpa e vou dar um jeito para você, vou chamar o Arão para ir junto contigo. E o Arão foi junto com ele, o Arão foi, cedeu lá a tentação do povo, fez o bezerro de ouro. Mas aí Deus foi e falou, não, tudo bem, vou castigar quem tem que castigar, vou perdoar quem tem que perdoar, e a gente vai seguir, eu vou reafirmar minha palavra. Mas vocês daqui para frente, vocês vão ficar todo ano lembrando disso, como eu já havia dito lá atrás. Vocês é que não praticaram, porque isso aqui já tinha sido dito
No dia que a festa foi proclamada, no dia da libertação, quando a Páscoa é instituída, né, essa refeição com o cordeiro pascal, né, que passava o sangue na porta lá da casa que o povo vivia no Egito, ali naquela noite o Senhor já havia ordenado que anualmente eles tinham que celebrar essa festa. E agora o Senhor está reafirmando, para que vocês nunca se esqueçam, que sou eu que liberto, que sou eu que livro. E às vezes a gente fica achando que a gente está aqui porque a gente é bonzinho, porque a gente é legal, porque a gente é inteligente, porque Deus tinha obrigação de fazer isso. Quando na verdade, né, a nossa salvação, a nossa libertação, né, a vida, essa novidade de vida que nós vivemos, ela só é possível porque o Senhor nos amou primeiro. E a Páscoa agora ela é celebrada com a morte de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a gente deve lembrar disso todas as vezes que nós entramos aqui, nos reunimos aqui. Nós fazemos isso uma vez por mês, né, na ceia memorial. Mas isso a gente deve lembrar todos os dias quando a gente está na nossa casa. Quando a gente vai fazer uma refeição, um pão ali que a gente está comendo, a gente deve nos remeter a esse sacrifício de Jesus na cruz, a essa libertação. E a gente deve celebrar isso sempre, de uma forma especial anualmente, né, por ocasião da Páscoa, que nós celebramos todo ano, mas todos os dias na nossa casa, e uma vez por mês nessa celebração comunitária que nós fazemos aqui na igreja. Devemos celebrar a nossa salvação, a nossa libertação do cativeiro que nós vivíamos presos, que era o cativeiro do pecado. Depois, o Senhor diz: ó, vocês vão dedicar a mim o primogênito, né, de cada um de vocês, primogênito dos animais, o primogênito, né, das famílias. Não deveis fazer ídolos de metal, né, estátuas, postes, coisas sagradas, religiosas. Não devemos comparecer perante o Senhor de mãos vazias. E não comparecer perante o Senhor com as nossas mãos vazias é sempre comparecermos diante dele, mostrando para ele a obra das nossas mãos, aquilo que nós temos realizado no seu reino. Não significa apenas trazer uma oferta, trazer o dízimo, mas muito mais do que isso, porque a gente pode dar sem que o nosso coração esteja aqui. A gente pode dar achando que Deus tem a obrigação de nos devolver, e só por causa disso. Mas comparecer diante do Senhor, entrar na presença do Senhor diariamente, é dizer para Ele: Senhor, eu reconheço, né, o meu pecado, reconheço os meus erros, a minha vida está diante do Senhor, e eu tenho trabalhado na minha vida e na vida das pessoas que estão à minha volta para fazer com que a minha vida e a vida delas possa se tornar uma vida melhor. Então, comparecer diante do Senhor sem que as nossas mãos estejam vazias é mostrar para Ele a obra das nossas mãos, aquilo que a gente tem realizado em nosso favor e em favor do reino dEle, da proclamação do reino dEle, do crescimento do reino dEle. Trabalhe 6 dias, mas descanse no 7º. Né? Essa ideia de que a provisão das nossas vidas ela vem do Senhor, que é necessário ter um tempo de descanso, é necessário ter um tempo que nós separamos para contemplar a obra do Senhor, a criação dEle, a obra que Ele faz nas nossas vidas, que é necessário a gente separar um tempo que talvez você não possa separar todo domingo, porque o domingo talvez você tenha que trabalhar. Mas talvez você consiga encontrar um outro dia da semana que você tenha folga no seu trabalho, para separar esse dia para poder adorar o Senhor, agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito por você, tudo que Ele tem feito na sua vida.
separar um tempo especial para estar com Deus. Devemos fazer isso diariamente, sim, mas devemos fazer isso de um modo especial, num dia específico, em que nós depositamos toda a nossa confiança no Senhor e agradecemos a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito em nosso favor. Celebre a festa das semanas, celebre a festa de Pentecostes, que é a festa que acontecia 50 dias depois da Páscoa, e que era a festa que era a celebração do início da colheita, aonde os primeiros frutos da colheita anual ela estava acontecendo. Então eles deveriam celebrar, ou seja, agradecer a Deus pela provisão dele, agradecer a Deus pela chuva que tinha caído, pelo alimento que eles estavam possuindo. Por que Deus fala, por que a Bíblia ela é tão taxativa com relação à idolatria? Porque a idolatria, a adoração desses povos, era uma adoração que estava muito marcada por culto de fertilidade. Fertilidade do ventre da mulher, fertilidade do ventre dos animais, fertilidade da terra que produzia os grãos. E essa celebração de fertilidade, ela era marcada por um culto que era prestado, que era feito com relações com prostitutos e prostitutas. O templo, as pessoas iam para o templo e mantinham relações com os sacerdotes e com as sacerdotisas, e como uma forma de que aquele sacerdote, aquela sacerdotisa que representava aquela divindade, eles iam ali e tinham esse tipo de relação, esse tipo de culto, para que o Deus deles, que eles acreditavam, pudesse abençoar a terra, pudesse abençoar os animais e pudesse abençoar as famílias. Então, quando a Bíblia fala, vai contra a idolatria, é por causa desse tipo de prostituição que acontecia dentro dos templos. E aí tinha os símbolos fálicos, tinha os postes sagrados, e tinham lá os sacerdotes, as sacerdotisas que ficavam se prostituindo com as pessoas. E aí quando Deus está falando para Moisés, não se relacione com os filhos e com as filhas deles, porque eles vão levar vocês para esse caminho, para fazer o culto desse jeito. E esse não é o culto que eu quero, esse não é o culto que me agrada. E aí quando Deus fala, todo ano vocês vão ter que celebrar a colheita de vocês, tanto o início da colheita quanto o final da colheita, no encerramento do ano, Deus está dizendo, sou eu que faço a terra germinar, o grão germinar, sou eu que faço a terra ficar fértil, sou eu que mando a chuva do céu. A gente tem vivido esse tempo dessa crise de água no nosso país, a falta de chuva. Dia desse eu estava vendo uma plantação de milho, acho que no sul, e as espigas de milho estavam lá, os pés de milho estavam dessa altura assim, e o agricultor dizia que elas já deveriam ter mais de 2 metros, a terra seca, as espigas de milho tudo esturricadas. Ele falou que só conseguiria colher mais ou menos 10% da produção. Ele plantou, veio a chuva na hora certa para o grão brotar, mas depois não veio mais chuva e a planta não desenvolveu. O campo cheio de pés de milho, de espigas de milho. Mas uma coisa triste, uma seca, uma coisa horrível, horrorosa. E aí é isso, se o Senhor não abençoar, a nossa vida não vai. A gente pode ter todas as condições, a gente pode ser muito bom profissional naquilo que a gente faz, a gente pode ser o melhor naquilo que a gente faz, mas se Deus não abrir as portas, a coisa não vai acontecer. Se Deus não confirmar, a coisa não vai para frente. A gente pode estar aqui há 20 anos no Carangola com essa estrutura magnífica e que era para a gente estar no outro patamar. Mas se Deus não abençoar, a coisa não vai.
estrutura vai ficar aí, as gerações vão passar e a estrutura vai permanecer. Se Deus não nos abençoar, a coisa não vai avançar. E a gente precisa ter isso muito sério na nossa vida e precisamos buscar ao Senhor em todo o tempo. E lembrando disso e agradecendo ao Senhor e tudo que a gente for conquistando, tudo aquilo que a gente for fazendo, a gente deve entender que não é por causa da nossa habilidade, não é por causa do branco dos nossos olhos, não é por causa, da nossa intelectualidade, mas é por causa da bênção do Senhor. É porque o Senhor que faz prosperar a nossa vida. E aí o Senhor diz aqui, 3 vezes por ano, vocês vão ter que vir lá, na minha presença, 3 vezes por ano, em 3 festas pelo menos, o povo tinha que sair da onde estivesse e ir para Jerusalém para poder celebrar o Senhor. E olha só o que o Senhor diz, você pode ir 3 vezes por ano, você pode ir lá, eu vou expulsar as nações da frente de vocês, eu vou ampliar o território de vocês, e quando vocês subirem 3 vezes por ano para apresentar-se ao Senhor, seu Deus, ninguém conquistará a sua terra. Finalzinho do versículo 23. Naquele tempo, era um tempo agrário, tempo das terras, das fazendas. E aí Deus está dizendo, vocês podem deixar toda a fazenda de vocês aí, pode sair, deixa a casa de vocês e vai me adorar. Porque ninguém vai entrar na terra de vocês, ninguém vai tomar nada de vocês, porque eu vou tomar conta. Ninguém vai mexer na terra de vocês, ninguém vai pegar nada de vocês. É para que o povo pudesse ter tranquilidade, não pudesse ter nenhum impedimento, para que pudesse fazer isso, pudesse se lançar nesse propósito de adorar, porque o culto era um culto que era prestado assim, tinha que ir no templo, tinha que sacrificar, não tinha templo em todos os lugares, tinha que sair e ir para um lugar. Então vocês podem sair da casa de vocês podem ir lá em Jerusalém, porque de onde vocês vierem, a casa de vocês, a terra de vocês, a propriedade de vocês, tudo vai ter guardado, tudo vai estar guardado, tudo vai estar protegido, tudo vai estar sendo cuidado. E aí, gente, olha como é que isso fala diretamente conosco. Porque muitas vezes a gente fica preocupado em abrir mão da nossa casa. Não com medo, porque hoje a gente vive numa outra realidade, tem os muros, as cercas, os alarmes, mas a gente fica preocupado com a nossa casa, com os nossos afazeres, e a gente às vezes não vai para o culto, para a igreja, para os cultos nas outras igrejas, como a gente tem divulgado aqui, preocupado com as nossas coisas. Ou a gente não vai separar o nosso tempo para poder adorar o Senhor de uma maneira específica que Ele deseja que nós venhamos a adorá-lo. Mas o Senhor está dizendo, se você me adorar, eu vou cuidar daquilo que é seu. Eu vou cuidar da tua vida, eu vou cuidar do teu trabalho, eu vou cuidar das suas emoções, eu vou cuidar dos seus relacionamentos, vou cuidar de tudo. Você não precisa se preocupar com nada. Só venha me adorar, só venha a minha presença. Mas lembre-se que você não aparece na minha presença, eu vou comparecer com as mãos vazias. Apresenta as obras das tuas mãos. Apresenta a confiança que você tem em mim, que tudo que você tem, toda a prosperidade que você tem, tudo que você conquistou, o lugar onde você está, as roupas que você veste, o carro que você anda, a faculdade que você cursou, a profissão que você tem, a família que você construiu, tudo isso só aconteceu porque fui eu que te dei, fui eu que fiz você avançar, fui eu que fiz você prosperar. Não fique se ensoberbecendo, não fique se envaidecendo de você mesmo, mas reconhece que sou eu que estou cuidando de você. Reconhece que sou eu que estou protegendo a tua vida. Reconhece que sou eu que te dei o dom que você tem. Reconheça isso. Confie em mim e venha à minha presença, porque eu vou ampliar
o território de vocês, eu vou expulsar as nações de diante de vocês. O Senhor reafirma aquilo que ele já tinha dito. Né? Traga o melhor dos primeiros frutos da terra, né? Ofereça as primícias daquilo que você tem, daquilo que você ganha, daquilo que você recebe. Oferece isso para o Senhor. E não deixe de comer sobra alguma do sacrifício da festa da Páscoa até a manhã seguinte. Ou seja, não podemos deixar de tomar posse do sacrifício inteiro que Jesus fez na cruz por nós. Jesus é o Cordeiro Pascal, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não podemos ser negligentes na obra que Jesus fez por nós. Precisamos nos apropriar de todo o sacrifício de Jesus para as nossas vidas e vivermos a integralidade desse relacionamento que Ele deseja nos dar com Deus. Precisamos levar a sério a nossa vivência, a nossa vida, a nossa devoção ao Senhor. Não podemos continuar brincando de ser crente, brincando de vir à igreja, brincando de dar oferta, brincando de ler a palavra, fingindo. Não dá. A gente precisa entrar num relacionamento sério com o Senhor, porque é só com relacionamento sério com o Senhor que as promessas de Deus elas vão se cumprir nas nossas vidas e na vida da igreja. É só assim que a gente vai ver a obra tremenda que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Para que a obra tremenda que o Senhor quer fazer nas nossas vidas ela aconteça, é necessário que a gente pague um preço. Não o preço que Jesus pagou, mas o preço que está posto para nós, que é andarmos nesse relacionamento com Deus, amando a Deus sobre todas as coisas e amando ao próximo como a nós mesmos, vivendo essas coisas que esse texto nos diz, que esse texto nos revela e que eu tentei compartilhar com vocês nessa manhã. Eu gostaria que a igreja pudesse voltar a esse texto essa semana. Leia os capítulos anteriores. Entender todo o contexto de tudo que está acontecendo. Orar e pedir, Senhor, fala comigo. Me revela aquilo que o Senhor disse para o pastor e que ele não me falou, que ele falou e eu não entendi. Fala comigo. Amplia os meus horizontes, amplia o meu entendimento. Toca no meu coração, porque eu quero ver essa obra tremenda na minha casa. Eu quero ver essa obra tremenda na minha família. Eu quero ver essa obra tremenda no meu bairro. Eu quero ver essa obra tremenda na minha igreja. Eu quero ver essa obra tremenda na minha cidade, no meu estado, no meu país e no mundo. E eu sei que eu tenho parte nisso. Então, ora ao Senhor, medita na palavra. Volta aos capítulos anteriores, aonde o povo peca, lá no capítulo 32, e se desvia, e aonde essa história começa a acontecer, e vai vendo o que Deus foi falando, anota. Se tiver dúvida, traz para cá na quarta-feira, traz para cá no domingo, e a gente conversa sobre isso novamente. Manda mensagem no WhatsApp, conforme você for lendo e não for entendendo, e quando eu puder eu vou responder e vou ajudar. Mas faça isso, porque é só desse jeito que essa obra maravilhosa, grandiosa que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, ela vai acontecer. Amém? Amém. Vamos orar?